se arrependam enquanto é tempo, porque o machado está na raiz de vocês. A ira de Deus está sobre vocês, e Ele está prestes a cortar vocês do reino. Ele está prestes a punir vocês pelos pecados de vocês. Se vocês não produzirem bom fruto, vocês serão cortados do reino e serão lançados no fogo. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. João Batista, meus irmãos, ele foi o precursor do Messias. O ministério de João Batista era a pregação e o batismo. Pregação do arrependimento e o batismo. O nome Batista não é o sobrenome dele, é João o Batizador, tá certo? Batista aí significa batizador, porque era isso que João fazia: pregava o arrependimento, e aqueles que se arrependiam vinham e ele batizava. E por isso ele foi identificado como João, aquele que batizava. Era algo incomum naquela cultura, um homem vindo, pregando arrependimento e batizando pessoas. É tanto que questionaram a João, dizendo: você é o Messias? Você é o Cristo? João disse: eu não sou o Cristo. Perguntaram: tu és o Elias? Está lá em João capítulo 1. Ele disse: não. Ele diz: tu és o profeta? E ele disse: eu não sou. Então quem é você? Aí ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Aí perguntaram a ele: então por que você batiza? Se você não é o Cristo, se não é o Messias, se não é Elias, então por que é que você batiza? Questionaram a autoridade dele em realizar o ato do batismo. Então João, ele veio antes do Messias, e ele teve o ministério dele anunciado há séculos pelo profeta Isaías. O próprio autor deste evangelho, que é Mateus, ele esclarece isso no versículo 3. Olha o que ele diz: porque este, isto é, o João, é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, olha o que o profeta Isaías disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aqui João, ele está sendo comparado como um mensageiro real. Está sendo comparado como um mensageiro real que caminha estrada fora anunciando a vinda de um rei. O mensageiro ia à frente antes do rei chegar, e ele dizia: olha, o rei está vindo aí, viu? Tal dia o rei vai chegar. E ele saía estrada fora, avisando que o rei estava para chegar. O propósito de um mensageiro ao anunciar isto era que os habitantes da cidade que seria visitada pelo rei, eles deveriam então fazer todos os preparativos para receber o rei em sua cidade. O que era que eles faziam? Os preparativos aqui descritos são: preparar o caminho do Senhor e endireitar as suas veredas. Vamos ver no Evangelho de Lucas, capítulo 3 e o versículo 5. Lucas, o capítulo 3 e o versículo 5. Olha o que diz. Olha a preparação para que o rei viesse. Todo vale se encherá. Deveriam encher com os entulhos, bater direitinho, para que o vale ficasse
liso para que o rei passasse. Deveria ser aplanado, tá? E se abaixará todo o monte e o outeiro, as pequenas colinas. Os homens passavam fazendo estrada, derrubando o que precisava ser derrubado, tá? E o que é tortuoso deve se endireitar. Por quê? Porque o rei vai passar por ali. E os caminhos escabrosos, eles se aplanarão. Era assim que os cidadãos faziam. O rei vem, as estradas bagunçadas, vamos ajeitar, vamos aplanar. O que está torto, vamos endireitar, porque o rei está vindo aí. Vamos organizar tudo. Todos os obstáculos no caminho devem ser removidos para que o rei passe por aqui e chegue à nossa cidade. A pregação de João não estava falando de estradas de terra. Não era isso. Ele estava fazendo apenas uma comparação. Ele estava falando do coração humano. O coração humano que era o caminho que deveria estar preparado para receber aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A pregação de João aqui exigia o arrependimento sincero. Como é? Se as pessoas, quando iam receber um rei, aplanavam os caminhos, cortavam montanhas, deixavam tudo retozinho, para que o rei passasse por caminhos arrumados, caminhos que não houvesse empecilho, caminhos que o rei não devesse parar com a carruagem, para que as pessoas ajeitassem para ele continuar a caminhada. A estrada deveria estar livre, não deveria ter impedimento algum. João estava dizendo: o rei está vindo aí, e os corações de vocês, o terreno que são o coração de vocês, deve estar preparado. Aquilo que está torto deve se endireitar, o que estava errado deve ser ajeitado, aquilo aonde tinha colinas e montanhas vai ser aplanado, para que o Messias, o Rei dos Reis, possa vir. João estava dizendo: o Messias vem aí, o Rei está vindo aí, e o coração de vocês, a vida de vocês não deve ser uma vida pecaminosa. Vocês devem se arrepender, endireitar os caminhos tortuosos de vocês, para receber o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Era esta a pregação de João. Era este o sentido que ele estava trazendo. João, ele anunciava que o reino dos céus estava próximo de chegar. Veja Mateus, o capítulo 3 e o versículo 2. Olha o que João vai dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em outras palavras, endireitem os caminhos, aplanem as estradas, porque o reino está vindo aí, está perto de chegar, e junto com o reino vem também o rei. Glória a Deus. Era Jesus Cristo. Este reino, irmãos, ele é um reino cujas características dele são diferenciadas de todos. Este é um reino de justiça. Esse é um reino de pureza e de santidade. E nesse reino, os pecadores não entrarão. 1 Coríntios, o capítulo 6, versículo 9 e 10. Olha o que está escrito sobre o reino. Paulo diz: vocês não sabem que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? E era isso que João pregava.
Arrependa-se, porque o reino de Deus está próximo. E os injustos, os pecadores, não vão entrar nele. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Olha só como é este reino. Quais são as características deste reino? Neste reino não podem entrar pecadores. E foi por isso que antecipadamente Jesus pregou para Nicodemos. Ele disse: se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Repetiu mais uma vez dizendo: se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Só entrará neste reino aqueles que forem puros de coração. Por isso, o homem ele precisa ser regenerado. Ele precisa ter um coração quebrantado, arrependido de seus pecados. A sua vida precisa ser transformada. O que está torto precisa ser endireitado. E João anunciava dizendo: está próximo. Então preparem o caminho. Preparem os corações de vocês. Só havia uma forma de ter direito a esse reino. Qual era? Lucas, o capítulo 3, versículo 10 ao 14. Olha só o que acontecia. E a multidão interrogava João, dizendo: o que faremos então? O que eu vou fazer então? O reino está perto, o Messias está para chegar. O que eu devo fazer? Como preparar o caminho para que o rei venha? Aí olha só o que João dizia. E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. A Bíblia diz o quê? Os avarentos não herdarão o reino de Deus. Aquele que ama seu dinheiro, aquele que ama seus bens, ele não tem disposição para repartir uma das suas túnicas com aquele que precisa. E aquele que não tem alimentos, ele também não tem coragem de repartir com essas pessoas. Ele tem, mas não tem coragem. A avareza toma conta do seu coração. E João disse: preparem o caminho. Como? Quem é avarento, deixe de ser avarento. Próximo. E chegaram também os publicanos. Quem eram os publicanos? Quem sabe? Cobradores de impostos. Olha a fama dos publicanos de serem ladrões. Chegaram também os publicanos para serem batizados por João. E disseram-lhe: mestre, João, professor, o que nós devemos fazer? E nós, os publicanos? Aí João vai dar a resposta. E ele lhes disse: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. Os publicanos cobravam o imposto de Roma, para Roma. Aí o judeu lá cobrar, eles iam cobrar o judeu, digamos que o imposto fosse 50 reais. Aí eles diziam: é 60 reais. Os 50 ficavam para Roma e os 10 ficavam para eles. E assim eles enriqueciam de forma ilícita. E os publicanos chegaram e disseram: nós também estamos arrependidos. O que eu devo fazer? E aí João disse: não peça mais do que aquilo que está ordenado para você cobrar.
figueira para ver Jesus, Jesus disse: desce, Zaqueu, hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu foi tão tocado por Jesus Cristo que ele disse: Senhor, eu vou dar bens aos pobres, vou doar parte dos meus bens para os pobres. E se eu roubei, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, conforme está na lei de Moisés. Porque hoje eu quero, a partir de hoje, eu quero fazer o que está escrito na palavra de Deus. A lei de Moisés diz: se alguém furtar, se alguém roubar o bem dessa pessoa, ele vai ter que restituir 4 vezes mais. E ele disse: eu quero ter minha vida pautada agora de acordo com a palavra de Deus. Aí Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, o verdadeiro salvo, verdadeiro arrependido. Há uma característica dele, a mudança de comportamento. Ele se arrepende e diz: eu não quero mais praticar as ações que eu praticava, eu quero ser agora diferente. E aí sim as pessoas poderão dizer: hoje veio salvação. Este homem é salvo de verdade. Ele mudou de verdade. Só havia uma forma de ter direito a entrar neste reino. Só uma forma, que era o arrependimento. Próximo versículo. Uns soldados vieram também e o interrogaram, dizendo: e nós, os soldados, o que deveríamos fazer? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal. Não usem a autoridade de vocês como soldados para tratar mal as pessoas. Nem defraudeis. Não tire os bens das pessoas para vocês ficarem com eles. Contentai-vos com o salário de vocês. Próximo versículo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seu coração, se porventura ele seria o Messias. E João já dizia: eu não sou o Messias, eu vim anunciar sobre ele, eu vim dizer: preparem o caminho para o Messias, preparem o caminho para o Rei. Em Mateus, o capítulo 3, o versículo 4, traz as características de João Batista. E este João tinha as suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos. Essas roupas aí usadas por João eram roupas características de profetas, tá? E outra coisa, ele veio para lembrar também às pessoas um personagem chamado Elias, que ele viria no poder e na virtude de Elias. Elias também vestia essas vestes, e ele era um lembrete daquele que viria no poder e na virtude de Elias. A vida de João não era uma vida ostensiva. João não usava as melhores roupas simples. A alimentação de João também era uma alimentação muito simples, de pessoas pobres. Alimentavam-se de gafanhotos e mel. Era esta a alimentação de João. João, ele não se sentava com as pessoas para comer. João vivia em um ambiente isolado. Ele não queria se identificar com os religiosos de sua época, com suas vestes. Ele não queria se sentar com essas pessoas e ser identificado
frente ao Jordão. Olha que interessante, irmãos. Uma novidade para os judeus, uma novidade para os israelitas. Qual? Tem um profeta. Tem um profeta. Isso era novidade. Por quê? Desde o último profeta da Bíblia, Malaquias, da nossa Bíblia, não apareceu mais nenhum profeta durante 400 anos. 400 anos de silêncio. 400 anos que Israel não via um profeta se levantando para trazer as mensagens, uma mensagem de Deus, uma palavra de Deus para eles. 400 anos de silêncio, mas de repente se ouviu: lá no deserto tem um profeta pregando, lá no deserto tem uma voz que está clamando, lá no deserto a voz de Deus pode ser ouvida, lá no deserto, e só vai quem realmente deseja ser mudado. Só vai quem realmente deseja ser mudado, ou quem quer fazer o mal criticando. Mas quem não tem interesse pelas coisas espirituais, não quer nem buscar, não vai atrás. A mensagem de João não é daquelas mais agradáveis, não é? Que os coaches atuais gostam de pregar. Não era. Versículo 7. Olha o que está escrito. Os religiosos iam para Curiá. Queremos saber quem é esse. Vamos julgá-lo. E vendo ele muitos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, João dizia para eles: raças de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Os fariseus eram um grupo no judaísmo, uma seita no judaísmo, de homens extremamente religiosos e rígidos com relação à lei mosaica. Eles tinham, além de terem os textos de Moisés, eles ainda possuíam uma tradição extra, que trazia mais proibições ainda do que o que estava na lei de Moisés. Eram homens muito rígidos. Eles procuravam seguir à risca toda a lei mosaica. Eles até contavam quantas leis eles obedeciam. Faziam uma listazinha: eu obedeci esse outro mandamento, obedeci esse outro. Tinha um fariseu cego, aquele fariseu que se visse uma mulher na estrada, batia com a cara na parede. Tinha outro que tinha uma insígnia. Tinha os fariseus, eles tocavam as trombetas para chamar a atenção das pessoas, para que os homens vissem as obras de justiça que eles faziam, para que as pessoas olhassem e dissessem: como é santo. Eles praticavam jejum, eles se limpavam cerimonialmente, constantemente, lavavam as mãos, lavavam os pratos, os copos, já estavam limpos, mas era costume cerimonial que eles faziam tudo isso. Os saduceus, essa aqui era a mais alta classe judaica daquela época, era a classe dos sacerdotes. A família dos sacerdotes eram os saduceus. Os homens mais religiosos, fariseus e saduceus. Os saduceus não acreditavam em vida após a morte, não acreditavam em ressurreição. Olha só, os sacerdotes, como eles eram, o estado em que eles se encontravam espiritual. E João, com razão, olhou para eles, para os religiosos, e disse: vocês são raças de víboras. Vocês são raças de víboras. Por quê? Porque eles tinham veneno escondido, veneno espiritual escondido por trás de tamanha religiosidade e aparência externa de santidade.
havia veneno neles, havia um coração perverso. Enquanto eles achavam serem filhos de Abraão, o coração perverso deles mostrava que eles eram filhos do diabo, eram filhos da serpente. E João não dizia para eles filhos de Abraão, João dizia descendentes, filhos de víboras. Em João 8,44, Jesus disse para os judeus que disseram que eles eram filhos de Abraão, Jesus disse: o pai de vocês é o diabo, é a serpente de Gênesis. Esse aí é o diabo. Víboras, elas eram extremamente venenosas, mas filhos de víboras era pior ainda. Os filhotes de víboras, quando eles nasciam, eles matavam até a própria mãe no ventre. Quando iam nascer, matavam a sua própria mãe. E João está dizendo: vocês são filhotes de víboras, descendentes, raças de víboras. Vocês são perigosíssimos, escondidos atrás da religião de vocês, com uma pompa de religiosidade, com toda a beleza externa, mas dentro vocês estão cheios de veneno. Vocês não estão verdadeiramente arrependidos. Vocês não são santos nem puros de verdade. São filhos do diabo. Esse é quem vocês são. Aí João diz: raças de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Vocês sabem que um dia Deus derramará da sua ira sobre os pecadores, sobre os ímpios. E vocês, raças de víboras, por que vocês continuam do jeito que vocês sempre estiveram? Por que vocês não se arrependem? Por que vocês não mudam o comportamento de vocês? Por que vocês não mudam a vida de vocês? Quem ensinou vocês a fugirem da ira futura? Vocês estão achando que permanecendo assim, Deus não punirá vocês pelos pecados de vocês? Vocês acham que se vocês se vestirem como crente, falarem como crente, isso faz de vocês crentes? Vocês acham que vocês, por estarem na religião de vocês, seguirem as tradições de vocês, isso faz com que vocês sejam filhos de Deus? No versículo 8, João disse para eles: produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. Mostrem em atos, mostrem em suas ações que vocês realmente se arrependeram. O que havia naqueles homens? Orgulho. Eles tinham coragem de, na oração, dizer assim: ó Pai, eu te dou graças porque eu guardo o sábado, porque eu dou esmolas, eu não sou como os pecadores, eu não sou como os publicanos, eu te dou graças, ó Deus. Olha só a oração deles, era lembrando a Deus: está vendo o que eu faço? O Senhor está vendo o que eu faço? O Senhor está vendo quem eu sou? Eu sou um justo. Aí João chega e diz: você é raça de víbora, você está cheio de veneno, cheio de maldade dentro de você. Quantas vezes, irmãos, nós às vezes não queremos nos esconder atrás de religiosidade, nós não queremos nos esconder atrás de terno, de uma gravata, de uma roupinha que parece que você é, mas você não é. Quantas vezes não há hipocrisia, e a gente pula, e a gente dá glória, e a gente faz de conta que está cheio do poder, mas o que há em nós é peçonha, veneno, porque o que há é hipocrisia, não coração sincero e arrependido. Você está numa igreja, participar da Santa Ceia, cantar louvores,
participar dos cultos, se a sua vida não foi muito mudada, se o teu coração não sente tristeza pelos teus pecados, qual é o remédio? O avarento deixa a avareza, o mentiroso abandone a mentira, aqueles que estão presos nos vícios, abandone os vícios, produza frutos dignos de arrependimento, produza frutos, evidências que demonstrem que o teu coração é sincero diante de Deus. Sinta tristeza pelo seu pecado, sinta tristeza pelo dia que você mentiu, sinta tristeza pelo dia que você furtou, sinta tristeza pela sua fraqueza, sinta tristeza pelo dia que você deixou a ira te dominar, sinta tristeza pelo dia que você falou palavrões, sinta tristeza do pecado, sinta tristeza porque teu Deus é santo e Ele quer te levar para o reino de justiça. Produza frutos dignos de arrependimento. E não presumais. Próximo versículo. Ele diz, ó. E não presumais de vós mesmos. Não presumais de vós mesmos, dizendo: nós temos por pai a Abraão. Meu pai é Abraão. Que conversa é essa? Que eu tenho que me preocupar com a ira de Deus? A ira de Deus não é para nós os judeus, não. Nós somos o povo de Deus. A ira de Deus é para os gentios. Eles esperavam isso. O fato de nós sermos judeus, as promessas de Deus foram feitas. Vai ser com a gente. Deus vai punir a gente? Não. A ira de Deus sobre nós não é sobre nós, não. João diz: vocês estão enganados. Nós somos os descendentes de Abraão. João diz: não, vocês são descendentes do diabo. Vocês são filhotes de víboras. É isso que vocês são. O pai de vocês não é Abraão, não. Não é não, Senhor. Eles diziam: nós temos por pai Abraão. Aí João diz: não presuma isso não. Sabe por quê? Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Deus não precisa de vocês não. Viu? Só porque vocês se acham ser filhos de Abraão desse jeito? Não. O coração de vocês tem que estar realmente quebrantado. Até dessas pedras Deus suscita uma descendência de Abraão e cumpre as promessas dele. Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29. Paulo, para matar esse sentimento, esse pensamento de que ser judeu é ser herdeiro das promessas de Deus de qualquer jeito, Paulo diz: porque não é judeu o que o é exteriormente. Não é só nascer de uma família judaica, isso é ser o verdadeiro judeu, não. Judeu não é o que é exteriormente, nem circuncisão, viu? A circuncisão, a que é exteriormente na carne, não. Pacto com Deus, esse pacto da circuncisão não é só aquela que é feita na carne, não, tem que ser feito no coração. Fazer um acordo, pegando na mão e não cumprir o acordo, são duas coisas diferentes. Tem que vir aqui, a intenção real. Viu? Aí Paulo diz: o judeu de verdade não é o que é exteriormente. Nasci, sou descendente físico de Abraão. Ele citava até a genealogia deles, retrocedia até Abraão. Eu sou descendente físico de Abraão. Aí Paulo diz: os descendentes de Abraão não são aqueles que são simplesmente físicos, eles têm que ser dentro também. A circuncisão não é só aquela que é exterior. Próximo versículo. Mas judeu é aquele que é no interior, aquele que tem prazer na lei de Deus.
É aquele que nasceu de Abraão, mas realmente tem o prazer em Deus. Não é só ser filho de Abraão físico, não. Abraão teve vários filhos físicos. O primeiro filho de Abraão físico dele, sabe quem foi? Foi Ismael. Foi Ismael. O segundo foi Isaac. Mas Deus disse: não é com Ismael a promessa, é com Isaac. Não é só ser filho, é aquele que eu escolho. E qual é o que eu escolho? Aquele que é de coração. De coração. E a circuncisão não é aquela que é do corpo só, mas tem que ser do coração, no espírito. No coração. Fazer um pacto exterior, ser um homem religioso exteriormente, e o coração, Deus não entrar nele, Deus não reinar nesse coração. Não. Não é. Veja Romanos capítulo 4, versículo 9 a 12. Romanos 4. Olha o que é que Paulo vai dizer, provando o que João disse, e até mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Paulo diz: vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente. A circuncisão, irmãos, era uma cirurgiazinha de fimose, que as pessoas fazem hoje, fimose. E ela era um pacto de que essas pessoas que faziam essa circuncisão, eles eram parte do povo de Deus. Só que era um sinal externo. Era um sinal externo. É como o batismo das águas, um sinal externo, mas que representa a morte. Você morreu para o pecado, mas se você internamente não tiver morrido, meu filho, é só a fachada, é só água, só isso, não muda nada. A mudança tem que ser interior. Aí Paulo diz: vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente. É só aqueles que foram circuncidados que são abençoados? Ou também vem sobre a incircuncisão, sobre aqueles que não são filhos físicos de Abraão? Eles também são abençoados? Ou é só os judeus que são circuncidados? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Foi a fé, não foi a circuncisão. Próximo versículo. Como lhe foi, pois, imputada? Abraão estava na circuncisão ou na incircuncisão quando ele foi considerado justo diante de Deus? A fé de Abraão foi imputada como justiça para ele. Ele foi justificado antes da circuncisão ou depois dela? Paulo diz: não na circuncisão, mas na incircuncisão. Quando Abraão foi justificado pela fé, ele não tinha ainda feito o pacto da circuncisão, mas ele já foi justificado pela fé. Próximo versículo. Aí Paulo diz: e foi depois disso, de ser justificado, ter sido considerado justo, que ele recebeu o sinal da circuncisão, o selo da justiça e da fé, quando estava na incircuncisão, para que ele fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. Está vendo? A justiça de Deus, ela não vem só sobre os judeus, aqueles que têm uma circuncisão externa. Mas Paulo diz: antes disso, Abraão, antes de receber a circuncisão externa, ele teve que crer internamente, e ele foi justificado por isso. Foi depois dele crer e ter sido considerado justo que ele recebeu o sinal da circuncisão, para que Abraão ele seja o pai daqueles que são incircuncisos, daqueles que não são judeus. Se você tem fé, mesmo você não sendo judeu, você é filho de Abraão. Você está imitando a fé do teu pai, Abraão. Até nessas pedras, daqueles que não são judeus, Deus suscita filhos a Abraão. Próximo versículo.
daqueles que são circuncidados e daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas da fé de Abraão, o nosso pai, que tivera na incircuncisão. Está vendo? É dessa forma que Deus suscita filhos a Abraão. Os judeus rejeitaram. A Bíblia diz: veio para os que eram seus. Quem? Os judeus. E os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Você não é judeu, mas você é filho de Deus. Você não é judeu, mas você também é filho de Abraão. Você crê em Cristo Jesus e, portanto, você é justificado pela fé. Aí João, em Mateus, o capítulo 3, versículo 10, ele vai dizer, olha o que João vai dizer. Mateus capítulo 3, versículo 10, ele diz para esses homens religiosos: e agora, também agora, está posto um machado à raiz das árvores. Quem são as árvores? São os seres humanos. João está dizendo: se arrependam, o reino de Deus está próximo, o rei está vindo aí. No reino dele, ele não vai receber qualquer um não. E tenha certeza, vocês são árvores, e o machado já está na raiz. O machado está na raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, ela vai ser cortada e vai ser lançada no fogo. Ele está dizendo: se arrependam enquanto é tempo, porque o machado está na raiz de vocês. A ira de Deus está sobre vocês, e Ele está prestes a cortar vocês do reino. Ele está prestes a punir vocês pelos pecados de vocês. Se vocês não produzirem bom fruto, vocês serão cortados do reino e serão lançados no fogo. Próximo versículo, versículo 12, ele diz: em sua mão, além do machado estar já na raiz da árvore, ele diz, usa outra metáfora: em sua mão ele tem a pá. Pá aqui está se referindo a um garfo bem grandão, como se fosse um tridente, onde ele ia fazer o joelhamento ou padejamento, quando levava o trigo para a eira, que era um espaço de terra batida, onde os bois pisavam o trigo para separar os grãos da casca e da palha. Aí o touro passava lá com uma espécie de trenó, esfregando no chão aquele trigo para separar os grãos, para separar a casca, a palha, a semente, fazer a separação. Mas quando terminava, estava tudo misturado. Aí vinha um homem, o agricultor, com a pá, esse garfozinho de 3 dentes, né? Ele levantava assim para o ar, jogava tudo para cima. O vento vinha, ó, levava a casca, levava a palha, e a semente caía de volta no chão. E ele fazia isso constantemente. Separação. Deus está dizendo: eu vou separar aqueles que são justos dos que são injustos, aqueles que servem daqueles que não prestam, daqueles que são inúteis. Palha não serve para nada. E olha só, sua mão ele tem a pá, vai para a eira e recolherá do celeiro trigo. A semente será colhida e vai ser guardada, recolherá ela no reino que ele está para trazer. E o que vai acontecer com a palha? A palha será queimada com fogo que nunca se apaga. Está dizendo: não seja palha, seja trigo. Arrependa-se de verdade, tenha um coração sincero diante de Deus, porque senão você é palha, não presta para nada, é falsa religiosidade,
Não seja paia. Seja útil para Deus com o coração arrependido e sincero e quebrantado. Seja este crente de verdade. Não viva uma vida de aparência. Arrependa-se de suas fraquezas. Arrependa-se de suas falhas, dos seus pensamentos, de suas mentiras. Arrependa-se de sua hipocrisia. Arrependa-se de sua religiosidade, sua aparência de cristão de verdade. Você está quase morto. Arrependa-se se você estiver assim. Avalie-se a si mesmo, se você é casca ou se você é palha ou se você é trigo, se você vai para o céu ou se você vai para o inferno. Não se engane na igreja, não se engane na religião. Deixe o Evangelho penetrar no seu coração e mostrar quem você de verdade é. Se você é palha, Deus tem o poder para te transformar em semente, em trigo, e Ele vai te usar na sua obra. Seja um cristão sincero. Não brinque, irmãos. Não brinque, o Evangelho é sério demais. O Evangelho é sério demais. Jesus não andava rindo, não. Jesus não andava contando piada, não, que nem esses pastores que estão por aí, querendo animar o povo. João Batista também não. Os profetas também não. Todos eles anunciavam: arrependa-se. Eles pregavam arrependimento para o ímpio, também pregavam arrependimento para os religiosos, para os justos. Arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. Nossa vida cristã deve ser constantemente uma vida de arrependimento. Somente se houver arrependimento, haverá transformação. Somente reconhecendo o nosso pecado, nós vamos querer ser transformados como Jesus. Seja trigo, não seja palha, porque o seu final vai ser juntado e queimado no inferno. Não escolha isso. Não perca seus dias na igreja. Não perca seus dias na igreja. Não perca. Não marque presença e viva uma vida pecaminosa. Não faça isso. Você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo. Não faça isso. Olhe para você mesmo. Lute. Lute. Deus te dá capacidade. Deus te dá poder para vencer suas tentações. Deus te dá poder para vencer o seu desânimo. Deus te dá poder para você vencer sua frieza. Deus te dá poder para você se levantar desta condição de derrotado e caminhar como vencedor. Deus te dá poder para isso. Triste fim, irmãos, daqueles que um dia disserem para Jesus: Senhor, em teu nome eu fiz isso. E Ele vai dizer: eu nunca conheci você. E não vai ser palavras bonitas, não, educado, né? Aquelas palavrinhas de educação que a gente acha, né? Com licença. Não. Jesus vai dizer: se afaste de mim, seu maldito. Afaste-se de mim, maldito. Vá para o fogo eterno. É assim que Cristo vai falar. É assim que Ele vai falar. Isso é terrível. Que Deus possa sempre estar me guardando, irmãos, de eu viver uma vida hipócrita, de eu viver uma vida que não deseja de verdade, e eu perder todo o meu tempo aqui na igreja sem mudar, sem mudança.
Não faça isso. Se esforce. Seja um cristão sincero e não seja um cristão parado. Um cristão que nem soma nem subtrai. Não seja esse cristão. Estou falando espiritualmente. Seja um cristão cheio de fervor. Cheio de fervor. Aquele cristão que cresce na graça do conhecimento. Não é aquele cristão que prega, que canta. Não estou falando desse não. Ele não chamou todo mundo para isso não. Mas ele te chamou para se conformar à imagem de Cristo. Cada dia mais você ser mais crente. Hoje sou mais crente do que ontem. E amanhã mais crente do que hoje. Glória a Deus. Se você ficar parado, se você estacionar e se conformar com suas pequenas falhas. Ah, minha falhinha é essa, a minha é essa. É uma coisinha miúda, coisinha pequena. Mas o teu coração é tão perverso que você acha que é pequena diante da santidade de Deus. Tu é melhor que Isaías? Quem é mais santo, você ou Isaías? Com certeza você vai dizer Isaías. Pois é. No dia que Isaías viu a Deus, ele sai de mim, eu vou obedecer. Eu sou um homem de lábios impuros e amigo no meio do povo de impuros lábios. Meus olhos viram o Senhor. Um profeta, um santo homem de Deus. A Bíblia diz que os santos homens falaram inspirados pelo Espírito Santo. Santos homens. Essas eram as características deles. Mas eles mesmo assim olhavam e diziam: ai de mim. Aí a gente com um pecadinho que não tem coragem de dizer ai de mim, mas é defender. Você quer que eu diga quem eu sou? Você quer que eu diga qual é a minha natureza? É de um cara muito estressado. Muito estressado. Sou extremamente estressado. Qualquer coisinha, sou perfeccionista. Qualquer coisinha já dá acho um fogo. E não é do Espírito. Que não é do Espírito. Às vezes eu falo, mas eu ainda olho e digo: isso é um pecado. Tira isso de mim, meu Deus. Me ajude a ser mais humilde. Me ajude a suportar mais. Me ajude a resistir a esse sentimento ruim. Me ajude, me ajude. Eu não quero ficar assim. Eu quero ser melhor. Eu quero ser mais santo. Quero ser mais puro. Me ajude, meu Deus. Tira de mim essa frieza. Quando eu passo tempinho, uns dias que eu percebo, eu digo: meu Deus, eu não orei mais. Meu Jesus do céu, eu parei de orar. Pronto. Aí eu digo: vou orar. Meu Deus, me perdoe porque eu esqueci, Senhor. Passei esses dias sem orar. Me ajude, Senhor. Me dá mais fervor. Me dê mais prazer, mais sensibilidade pelas coisas espirituais. Se você não fizer isso, você vai ficar parado, vai retroceder. Vai retroceder, vai ficar fraco na fé. E os dias não estão ficando mais fáceis, estão ficando piores. O pecado está ficando mais refinado, mais atrativo. E se você não progredir na fé, você vai cair, vai morrer, vai se tornar palha e vai ser queimado no fogo. Permaneça como trigo. Permaneça trigo. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Tenha um coração quebrantado, arrependido, que reconhece seus pecados constantemente. E tenha certeza que após teus pecados, você se arrepender deles, eles serão perdoados por Cristo Jesus. E você permanece sendo esse trigo maravilhoso. E no futuro será juntado no celeiro. Estará no reino de Deus, no reino de paz, no reino de justiça, no reino de pureza, de santificação. E não, nessa cidade não entrará abominação, nem mentira, nem quem comete o pecado. Só entrará aqueles que estão escritos no livro da vida. Só entrará quem é trigo. Quem é trigo vai entrar neste reino. Amém.